Boa noite, gente. Hoje, para finalizar as apresentações, vamos falar um pouco sobre análise de conteúdo. A análise de conteúdo se desenvolveu nos Estados Unidos no século XX, e os primeiros materiais a terem seus conteúdos analisados foram os jornais, para verificar o sensacionalismo nas matérias e manchetes, e também as propagandas da Segunda Guerra Mundial. E a pessoa que foi responsável por essas análises foi o Harold Lasswell. Algumas críticas literárias foram feitas e publicadas nessa época, como, por exemplo, a análise de romances bibliográficos e um caso célebre sobre uma mulher neurótica e a sua personalidade. O conteúdo do caso célebre foi analisado por clínicos e psicossociólogos e, a partir dessa análise, foi pensado sobre a necessidade de se criar uma metodologia para esse tipo de análise. Então, assim, a partir de Bernard Berelson, foi pensado em criar uma metodologia para esse tipo de análise, por volta dos anos 40 e 50. Segundo Bardeen, a análise desenvolve-se tanto metodologicamente como epistemologicamente. No plano epistemológico, existem dois modelos de comunicação: o modelo instrumental, que se caracteriza, então, como não sendo aquilo que se apresenta na mensagem à primeira vista, mas como ela se apresenta. Já a comunicação representacional tem como ponto de relevância o conteúdo lexo, o que está presente na comunicação. No plano metodológico, existem duas abordagens, a abordagem quantitativa e a abordagem qualitativa. Na análise quantitativa, a informação é a frequência com que surgem certas características no conteúdo. E na análise qualitativa, é a presença ou ausência de uma dada característica de conteúdo. A análise de conteúdo é muito criticada por se basear em adivinhações e achismos, mas quando o pesquisador analisa esses conteúdos dos materiais, ele toma como base a inferência. Falam também que a análise se baseia na interpretação. De fato, a análise do conteúdo necessita que o pesquisador se sinta atraído e interessado pelo que está escondido dentro da análise de conteúdo. Mas isso não é feito precipitadamente, ela é realizada dentro dos rigores científicos, tendo respaldo do método qualitativo, privilegiando a metodologia. A produção de inferências não são apenas suposições sobre um determinado tema ou mensagem, mas também o embasamento dessa mensagem com pressupostos teóricos de diferentes visões de mundo e com situações concretas de quem produz e recebe essa mensagem. É o momento da intuição, da análise reflexiva e crítica. Junto com ela vem a interpretação, que ele deve aprofundar a sua análise, tratando de desvendar o conteúdo latente que elas possuem. A análise de conteúdo se caracteriza por um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores quantitativos ou não, que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e recepção dessas mensagens. Se espera compreender o pensamento do sujeito através do conteúdo expresso no texto, numa concepção transparente de linguagem. Busca a compreensão crítica do sentido das comunicações, suas significações ocultas para atingir outro nível de compreensão. Existem dois métodos na análise de conteúdo: a dedução frequencial e a análise por categorias temáticas. Na dedução frequencial, consiste em enumerar a ocorrência de um mesmo signo linguístico, uma palavra, que se repete com frequência no conteúdo, visando constatar a pura existência de tal ou tal material linguístico. Não se preocupa com o sentido contido no texto, nem a diferença de sentido entre texto e outro, culminando em descrições numéricas e um tratamento estatístico. Já na análise por categorias temáticas, tenta-se encontrar uma série de significações que o codificador detecta por meio de indicadores que lhe estão ligados. O julgamento do codificador exige qualidades psicológicas complementares, como a fineza, sensibilidade, flexibilidade, por parte do codificador para apreender o que importa. A análise de conteúdo é composta por 3 fases para a realização da pesquisa. A primeira é a pré-análise, que é a fase para organizar os conteúdos e o material a ser analisado, sistematizar as ideias para construir o corpus da pesquisa, tornando-se operacional. A organização dessa fase pode ser composta por 4 fases, que é a leitura flutuante, que entra em contato com os materiais e documentos da coleta de dados, para se fazer a organização do material. É a fase em que são elaboradas as hipóteses e os objetivos da pesquisa. Segundo ponto é a escolha dos documentos, para delimitar o que vai ser analisado.
Terceiro ponto é a formulação das hipóteses e dos objetivos da análise. E, por último, é a referenciação dos índices e elaboração de indicadores. É o processo para determinar os indicadores por meio de recorte de textos nos documentos da análise. E a segunda fase para a realização da pesquisa é a exploração do material. A exploração do material para codificação, fazendo recorte de textos, definição de regras e classificação de informações. Nessa fase é necessário fazer a codificação, classificação e categorização. Uma unidade de registro significa uma unidade a se codificar, podendo ser um tema, uma palavra ou uma frase. Já na terceira fase é o tratamento dos resultados, inferência e interpretação. Nesta etapa, ocorre o condensamento e o destaque das informações a serem analisadas, resultando nas interpretações inferenciais. Essa etapa precisa ser realizada uma análise reflexiva e crítica. Na fase de interpretação de dados, o pesquisador precisa retornar ao referencial teórico, procurando embasar as análises, dando sentido à sua interpretação. Uma vez que as interpretações pautadas em inferências buscam o que se esconde por trás do significado das palavras para apresentarem em profundidade o discurso dos enunciados. Para se fazer a escolha dos dados a serem analisados, é necessário contemplar as seguintes orientações: a exaustividade, que é dar atenção a todos os componentes característicos do corpus; representatividade, para obter um número elevado de dados para construir uma amostragem; homogeneidade, que é a homogeneidade dos documentos que serão analisados para obedecer aos critérios; pertinência, que é analisar se a fonte documental se reflete e representa o objetivo da análise. Para finalizar, vou falar um pouco sobre os cuidados que o pesquisador deve ter ao realizar esse tipo de pesquisa. Não se deve fazer afirmações sem fundamentos. Como falei anteriormente, para fazer a análise é preciso que o pesquisador não faça afirmações sem fundamentos. É necessário ter uma base teórica para fazer tais afirmações. O pesquisador deve detalhar todo o procedimento feito na análise, cumprindo as etapas do método, garantindo assim a sua validade. O pesquisador não deve ser neutro, ele não é um receptor passivo. As formas simbólicas, a pesquisa e o conteúdo são pré-interpretados pelo sujeito que constituem esse campo. A inferência do pesquisador, que é necessária, não é totalmente neutra, mas ele deve procurar interferir minimamente de maneira pessoal. Mas isso não quer dizer ser acrítico ou não fazer inferências. Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Maria Clara e eu vou falar um pouco sobre o artigo escolhido, que foi os desafios dos estágios supervisionados específicos em psicologia escolar, da Mariana Oliveira Gonçalves e Renata Meira Veras. Na introdução, elas trazem a importância do estágio para adquirir prática e como forma de auxiliar na formação ética e técnica que são fundamentais na profissão. E é por meio do estágio que ocorre esse primeiro contato. E então, como é citado no tema do artigo, ele vai trazer a percepção dos estagiários sobre esses desafios que eles enfrentam no estágio da área escolar. E o objetivo da pesquisa é analisar a percepção dos estagiários do curso de psicologia sobre os desafios dos estágios supervisionados e específicos na escola. Na metodologia, a pesquisa se caracterizou como estudo de caso de natureza qualitativa e exploratória, onde foram escolhidos 8 estagiários da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB. Os critérios para participação foram alunos matriculados nos estágios profissionalizantes em psicologia escolar no ano de 2017. Para obter os dados mais relevantes, foi feita uma entrevista semi-estruturada, contendo perguntas orientadoras relacionadas ao objetivo do estudo. Foi utilizado a análise do conteúdo baseada nos estudos de Bardeen. A análise de conteúdo realizada foi a categorial temática, onde o pesquisador constrói categorias com os temas que surgiram nas entrevistas. Após o processo de análise, foi identificado 3 categorias. A primeira, relação entre os estagiários e a equipe escolar. A segunda, percepções sobre a queixa e o fracasso escolar. E a terceira, problemáticas do estágio profissionalizante em psicologia escolar. Por fim,
para garantir o sigilo aos participantes, seguindo as normas de sigilo do Comitê de Ética em Pesquisa, CEP. Os nomes foram apresentados pela letra A, seguindo da numeração de 1 a 8. Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Kilder e eu vou trazer um pouco dos resultados da pesquisa para vocês. Como foi dito anteriormente, os desafios encontrados na pesquisa foram divididos em 3 categorias. A primeira delas trata da relação entre os estagiários e a escola. Foi visto que a forma como os professores veem os profissionais de psicologia e os estagiários é aquela forma tradicional, né? O psicólogo clínico, aquela pessoa que vai chegar na escola para fazer atendimento e para resolver os problemas dos alunos. Inclusive, é apresentado no artigo que muitos professores já têm uma lista pronta de alunos problemas que eles passam aos estagiários na esperança de que eles resolvam esses alunos problemas. Essa visão, infelizmente, por muito tempo foi reforçada pelos próprios profissionais de psicologia, que por muito tempo utilizaram-se de técnicas e teorias para adequar estudantes que eram considerados problemáticos a uma norma escolar ou até uma norma social. Isso tem ligação com outro ponto encontrado nessa categoria, que é justamente a visão de queixa escolar centrada apenas no aluno. Esse aluno que é visto como um problema. E a intervenção, que geralmente é solicitada pelos professores ao psicólogo, acaba sendo essa adequação desse aluno escolhido a essa norma que já foi comentada anteriormente. Há uma dificuldade grande de a psicologia quebrar essa visão do trabalho do psicólogo dentro da escola, pois, como foi dito, ela foi reforçada durante anos. E aí podemos citar o uso de testes psicológicos, a orientação profissional para alguns alunos e também a não inclusão obrigatória de psicólogos em escolas, visto que esse artigo ele foi escrito no começo do ano passado e ainda não havia sido promulgada a lei que confere a obrigatoriedade do psicólogo nas escolas. Outro ponto que torna difícil a quebra dessa visão é a falta de conhecimento sobre a função do psicólogo escolar. Como foi dito anteriormente, ele é visto como aquela pessoa que vai levar a clínica para a escola e fazer atendimento clínico com os alunos considerados problema. Outro ponto interessante trazido no artigo é a necessidade do psicólogo escolar bater o pé no chão e firmar o seu lugar de psicólogo na escola, ao desenvolver funções próprias de sua formação, pensando os motivos pelos quais o fracasso escolar existe, motivos esses que são multifatoriais e não apenas centrados no aluno. As autoras trazem a importância de se promover atividades formativas nas quais os estagiários se aproximem da realidade escolar e que seja feita de forma ativa. Tais situações agem diretamente no processo identitário desses estudantes. Essa identidade social alinhada à formação acadêmica atuaria diretamente na formação crítica do psicólogo sobre como ele pode contribuir na educação, estando ele, assim, em contato direto com as demandas reais da profissão. Por isso que se faz importante um contato direto desses estagiários com as escolas. Não só um contato direto, mas também um contato por mais tempo, né? Uma maior inclusão mesmo desses estagiários e dos psicólogos dentro do contexto escolar. E todas essas atuações, toda essa inclusão dos profissionais nesse meio atribuiria sentido às atividades formativas desses estagiários. A segunda categoria se refere às percepções sobre as queixas e o fracasso escolar. E ela traz alguns pontos como os diferentes fatores do fracasso escolar, que podem ser familiares, podem ser sociais, podem ser, de fato, problemas de aprendizagem. Traz também a necessidade de não culpabilizar o aluno. Por mais que ele possa apresentar algum problema de aprendizagem, alguma dificuldade, não quer dizer que o aluno seja o único responsável pelos seus problemas na escola. Essa redução das queixas escolares a fatores individuais ela acaba causando uma estigmatização do aluno, porque não é levado em conta que as crianças elas têm ritmos diferentes de aprendizagem.
né? E formas diferentes de aprendizagem também. Algumas crianças, elas têm muita dificuldade, crianças e adolescentes também, têm muita dificuldade de aprender de forma abstrata, né? De abstrair conteúdos, e tem mais facilidade se a metodologia usada for concreta ou formas criativas de aprendizagem. Além dessas dificuldades dentro da escola, também existem outras que são enfrentadas pelos alunos fora do ambiente escolar. Muitas vivem em situação social vulnerável, de infraestrutura baixa, de relações problemáticas na família, de pobreza, estigmatização, e aí isso influencia no aprendizado da criança ou do adolescente. As autoras trazem também um outro fator que influi, que é o interesse dos professores em confirmar diagnósticos para os alunos, apontando para eles como se eles tivessem um déficit ou de atenção, um déficit de aprendizagem, sempre procurando colocar a responsabilidade no aluno, né? E essa taxação limita a aprendizagem desses alunos, que acabam introjetando todas essas características para si, causando baixa autoestima, um sentimento de fracasso, e aí acaba que eles mesmos acreditam nisso, né? Dificultando ainda mais o seu aprendizado. Isso se relaciona também com o fato de os professores não saberem lidar com as limitações dos alunos, porque, obviamente, o professor ele espera que aquilo que ele está passando seja aprendido pelos seus alunos. E quando acontece de ou eles não aprenderem, ou eles recusarem-se a aprender, ou até mesmo se recusar a assistir aula, há essa quebra, né? E aí essa quebra de expectativas, o que faz com que esses professores não saibam lidar, e eles acabam delegando essa tarefa aos psicólogos. E muitas vezes esse profissional de psicologia, ele acaba seguindo pelo lado mais simples, que é o de atribuir algum problema àquela criança. O artigo traz também que apenas modificar os métodos pedagógicos utilizados não é o suficiente para que esses problemas sejam solucionados. Existem outros fatores que também influem, né, nessa problemática. Outros desafios, no caso, a serem vencidos. E elas citam alguns, que são a desvalorização do professor, as relações de hierarquia e de poder da educação pública, a precariedade da estrutura e a burocratização do trabalho. Existe também uma dificuldade de a escola reconhecer sua parte de responsabilidade no processo de escolarização. E as escolas muitas vezes acabam atribuindo essa responsabilidade à família e ao aluno, como se ela fosse alheia a toda aquela problemática, como se não fosse responsável também pelo processo de escolarização. E as famílias, por sua vez, elas repassam a responsabilidade de resolver esses problemas dos filhos aos profissionais, que acabam reforçando a culpa individual. A terceira categoria se refere às problemáticas do estágio profissionalizante em psicologia escolar, e ela se divide entre carga horária e a ênfase em psicologia escolar. Com relação à carga horária, os estagiários que participaram da pesquisa relatam que o tempo disposto para o estágio é muito pouco e não corresponde às demandas do meio escolar, fazendo com que eles se sintam frustrados e insuficientes, pois alegam que poderia ser feito muito mais do que o tempo limita. Tanto que uma das falas, um dos estudantes relatam que entrou achando que seria muito tempo, mas quando se deparou com a situação da escola, viu que era insuficiente frente ao que ele poderia fazer lá. A atuação através da vivência dos estágios ajuda no desenvolvimento de uma atuação crítica, ética e proativa dos estagiários. E como esse tempo ele é considerado inferior àquilo que se pode ser feito, muitas vezes isso acaba causando um sentimento de que a sua atuação não foi completamente aproveitada. Os estagiários que participaram da pesquisa também relataram dificuldades em organizar o tempo
entre o estágio e os outros componentes curriculares, mostrando descontentamento com a organização da carga horária dos últimos semestres do curso. Enquanto o tempo nos estágios fosse considerado curto, ao contrário, o tempo com a parte teórica ela era considerada muito grande, parecia ser mais extensa. As autoras ainda trazem a possibilidade de se distribuir atividades práticas no decorrer do curso. Atividades essas que poderiam ser de cunho observacional, profissionalizante e prática, de forma que aproxime os estagiários daquela atuação, para que eles pudessem ficar familiarizados com os campos de prática, auxiliando assim a visão do estudante sobre a articulação teoria e prática do currículo. Além disso, também é apontado pelos estagiários a questão do tempo ofertado pela escola para que eles possam fazer suas intervenções. Em uma das falas, um dos estagiários comenta que até que eles conseguissem acalmar os alunos, começar a atividade e propor o que seria feito, o horário acabava batendo, né? O tempo do intervalo ou o tempo proposto para que eles fizessem a atividade acabava e o professor já estava entrando na sala. E aí acabava não dando tempo para que eles concluíssem, né, essa atividade. Em relação à ênfase em processos educativos, as autoras trazem que, mesmo que as diretrizes possibilitem um processo formativo mais entrosado com as competências e habilidades requeridas nos contextos educacionais, ainda há uma pouca procura e uma pouca exploração da área, né? Tanto que em uma das falas trazidas no texto, o estagiário fala que poucas pessoas procuram, né? Poucas pessoas querem educação, e que na verdade a procura maior era entre os campos de clínica e de promoção de saúde mental. Há uma maior valorização na área da saúde na formação curricular, o que gerou ênfase nessa área nas graduações de psicologia. E, com isso, acaba havendo uma maior solicitação desse tipo de serviço em outros campos. Ou seja, como essa promoção de saúde mental ela é mais valorizada, muitas vezes outros campos em que o psicólogo pode atuar acabam requerindo esse tipo de atividade por parte deles. Um fator que foi comentado anteriormente influencia na pouca procura pelo campo escolar na psicologia, que é justamente o não reconhecimento legislativo desse campo. Além disso, tem outros fatores que influenciam na desvalorização e na procura por esse campo, que são a dificuldade na inserção do mercado de trabalho, o enfraquecimento da luta política da psicologia escolar, que se dá justamente porque esses psicólogos que vão atuar, eles mesmos muitas vezes não têm um conhecimento muito bom do que é preciso fazer ali. O artigo traz também que a dificuldade de se inserir no mercado de trabalho é o maior motivo pelos quais os graduandos de psicologia não escolhem essa área. Em vez disso, acabam escolhendo a saúde, causando assim o esvaziamento das turmas de estágio, o que causa o enfraquecimento da luta política da psicologia escolar. Então, pessoal, é isso. Nós agradecemos a vocês por nos acompanharem e boa noite.